Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Que coisa boa estar aqui com vocês novamente no nosso encontro aqui, né, do nosso SIG de Tecnologia e Business Intelligence. O Lucas Almeida, pessoal, da BEMBEV, ele vem para falar sobre gestão de projetos de BI e plataformas PPM. Então, vamos só dar uma olhada na nossa agenda de hoje, é uma agenda curtinha, eu gostei bastante desse formato que a gente pensou. O que a gente trouxe? A gente trouxe um pilar técnico e um pilar de gestão. Bora lá. Vamos Lucas, lá? casa é sua, fica à vontade, viu? Vambora. Beleza, obrigado. Bom dia, pessoal. Você bem direto aqui, mas já aproveito para agradecer a oportunidade e o Igor aí pela apresentação. Parabéns, Igor. Vou me apresentar rapidinho. Já o Rodrigo antecipou algumas coisas. Como ele disse, eu já trabalhei na SAP. Hoje em dia eu estou na Embev, mas tive outras grandes oportunidades na John Deere e na Odebrecht. Tive um momento que eu fui expatriado também, morei fora do Brasil, passei por alguns países, e quando eu voltei para o Brasil, eu senti uma necessidade extrema de aprender, né? Tava com uma fome de aprender, porque eu vi que só experiência não adiantava. Então, busquei algumas certificações no campo aqui de applications, né, de softwares, e em paralelo também com as melhores práticas globais também busquei aprender algumas coisas aí. Deixo meus contatos, tá bom? Se vocês quiserem meu LinkedIn, meu WhatsApp. E em paralelo eu também tenho uma empresa onde eu consigo fazer palestras, capacitar, dar treinamento, enfim. E aí eu misturo, né, toda essa parte de melhores práticas com aplicações e com experiências e de maneira objetivando a rentabilidade, né? No final das contas, tudo isso faz com que as organizações sejam mais rentáveis. Que nós vamos falar hoje, pessoal? Em tópicos principais, assim, a gente vai falar sobre o conceito de Business Project, que é muito interessante. Vamos falar da importância da gestão de processos dentro da gestão de projetos. Vamos falar sobre o SAP Activate Framework. E aí o legal é que a gente falar dos do's and don'ts, né? O que é e o que não é na minha percepção, tá? Tem uma regra muito interessante no campo de gestão de projetos, que é a regra 880. Isso eu vou detalhar para vocês também. Ele é um divisor de água aí de como a gente trabalha dentro do campo da gestão. Depois entramos com a plataforma PPM da Microsoft. Eu vou fazer um leve overview. E, por fim, o mais interessante aqui que a gente vai associar o SAP Activate, a metodologia, com o que o PPM da Microsoft pode oferecer na parte de governança. A gente fez um match ali e é bem interessante. Bom, começando aqui então, primeiro vamos falar sobre o que é o conceito de Project Business, né? Então, toda companhia que seu faturamento é em base à entrega de projetos, essa companhia é classificada como uma companhia drivada por projetos, né? Onde os seus negócios são de projetos. E esse termo vem ganhando muita amplitude, muita força, porque é, as, cada dia que passa, o conceito de projeto ele está se consolidando mais, né? Então, por exemplo, no caso de projetos de BI, tem diversos tipos de projetos, como serviços de marketing, de pesquisas eleitorais, é um tipo de projeto, tem projetos de consultoria, e todos eles têm em comum as tratativas da gestão de projetos. Então, independente do segmento que atua, todos eles trabalham tem um denominador comum aí na parte de gestão. Por exemplo, uma change request, uma requisição de mudança, o mesmo processo que é aplicado para um projeto de consultoria, né, de serviço, é o mesmo projeto também num projeto de marketing ou como eu havia dito, de uma pesquisa eleitoral, acaba sendo um projeto, né? Então, esses conceitos, eles se viram comum entre essas empresas. E aqui trago alguns exemplos por exemplo, o setor de construção civil, né? Temos ali a parte de energia, de infraestrutura, temos também na parte de manufatura, equipamentos industriais, aeroespacial,
a parte de serviço, que é onde se enquadra as questões de serviços de consultoria de tecnologia, né, onde a gente está aqui. Também temos projetos, né, e houve um levantamento uma vez que todas essas empresas que fazem parte do Project Business, né, quantificaram globalmente em 80%. Então, 80% das companhias, elas são drivadas por projetos. Nos próximos slides aqui eu trago uma associação interessante, onde a gente tem o mesmo objeto aqui, que seria um carro, né, mas com diferentes estratégias. E eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, nesse exemplo, nós temos aqui um car wash, né, uma empresa que lava carros. Mas nessa estratégia aqui que a empresa adotou, de fazer uma lavagem de carro em linha, em série, com tempo super curto, tarefas repetitivas, né? Eles entregam os mesmos resultados também. Cada carro que sai ali, ele sai com o mesmo esforço que foi empenhado em os demais carros, e tem uma baixa complexidade, porque cada recurso ali, eles fazem uma tarefa simples e termina a lavagem do carro. Então, essa estratégia, ela é mais drivada por processos, tá? Processos de produção, né? Processos de operação. E aí, olha que interessante no próximo slide, onde o mesmo objeto, um carro também, uma lavagem de carro, mas nessa estratégia aqui, cada carro ele entra numa garagem dedicada, aí tem um responsável, ele faz um levantamento do escopo que ele vai fazer para cada carro ali, tem arranhões, enfim, tem uma série de serviços que eles ofertam, e para cada demanda eles estimam um custo, né? Para cada escopo tem um custo, vai ter um tempo, e, e aí cada preço, né, que eles têm que repassar para o cliente, e aí cria uma espécie de statement of work, e eles não entregam o mesmo resultado. No fim desse processo, são resultados diferentes, né? São entregas diferentes, são esforços diferentes, vão ter custos diferentes. Então, apesar de ser o mesmo objeto e a mesma tipo de serviço, lavagem de carro, né? Nesse caso aqui, ele é drivado por projeto, por gestão de um projeto. O outro exemplo também é muito interessante, é o mesmo objeto, é carro também. Só que a gente pegar o setor de indústria, isso é produção, então a produção é drivada por processos, né? Isso não quer dizer que não tenha projetos, por exemplo, vão ter projetos de facilities, né? Vão ter projetos de marketing. Então, nessa indústria, vão ter uma série de projetos, mas ela não é classificada como uma empresa que está dentro ali do negócio do business project, tá bom? Então, achei um exemplo bem interessante para trazer para vocês aqui, onde o mesmo objeto, né, serve de discussões, enfim, e tem que se interpretar o que é drivado, né? Se é processos ou projetos. Ok. Então, já que a gente viu que 80% dessas organizações são dravadas por projetos, todas elas têm os mesmos desafios, né? O que seria? Seria um conflito ali entre gestão de processos e projetos. Por exemplo, nós temos que os ERPs, eles são feitos para facilitar a gestão dos processos, né? E aí tem um grande impasse, por quê? Porque nós precisamos nessas empresas que tenham uma gestão de processo, a gente precisa saber, precisa estimar os custos em base aos esforços planejados, a gente precisa saber o valor agregado que aquele projeto está dando para o meu negócio. Então tem uma série de peculiaridades dentro do segmento de projetos que um ERP não atende, né? Então todas essas empresas, elas têm compartilham dos mesmos desafios. Por exemplo, esse aqui é bem interessante. Pelo ERP eu não consigo saber durante a execução do meu projeto se ele é rentável ou não. Eu só consigo saber isso daí no final do meu projeto. E aí eu fecho a conta, passo a régua e eu vejo tudo que eu empenhei de esforço, né, de custo, com os faturamentos que eu fiz. E só aí eu vou saber se o meu projeto foi rentável ou não. Então, é bem importante a gente ter em mente esse conceito de
Business Project para entender os desafios e buscar uma maneira onde a gente possa encontrar para uma plataforma, que o próximo slide vai mostrar muito bem, onde nós temos qual que é o desafio hoje em dia, né? Seguindo ali aquele último slide. Então, hoje nós temos o ERP e temos separadamente vários tipos de controle. Por exemplo, o controle do BI, temos também o controle da gestão da programação, do scheduling, né? Do cronograma ali dos projetos. Em separado, temos a gestão dos recursos, também temos as estimativas, temos aqui esse T&E, Travel and Expenses, também esse controle de gastos, é feito tudo à parte. E um grande problema, além de estarem à parte, é que as interferências, relações entre eles são relações humanas. E todos nós sabemos que quando a gente coloca humano, a gente aumenta o risco de erros. Então, e até faço um parêntese, nesse Project Scheduling aqui, muitas pessoas vão pensar que as empresas utilizam cronogramas, né, em softwares dedicados para cronograma, e ainda não é isso, tá? O buraco é um pouco mais embaixo. O que a gente vê na maioria das empresas é o scheduling, a programação dos projetos serem feitas por PowerPoint, o que não traduz um planejamento fidedigno dos projetos. Enfim, então esse é o cenário atual, temos diversos controles separados, né? Cada processo rodando aqui por pessoas de maneira pouco interrelacionadas e vemos muito também a adoção do Excel, que é uma excelente ferramenta, mas por ele ser totalmente aberto e não haver uma governança ali sistêmica nele, a chance de erros, de riscos de informações equivocadas multiplica. Então, o que a gente vai tratar agora? Deu para perceber que os processos estão dentro dos projetos, né? E é muito bom a gente mapear os processos dos projetos nessas empresas. Por isso que eu trago aqui um slide que também é bem interessante, onde eu falo que a importância dos processos, né? Porque se vocês forem ver bem, a gestão de projetos, ela está toda englobada dentro da gestão de processos, né? Por exemplo, quando eu tirei a certificação lá do PMP, acho que foi a 5ª edição, quando a gente aprendia ali quais eram a dinâmica, né? A dinâmica se sustentava em processos, né? Era só a gente pegar aqui que nós temos os grupos de processos, e aí, acho que se eu não me engano, eram 47 processos para a gestão de projetos, né? Então, é muito importante a gente entender essa questão de processos e projetos. E aí, falando de projetos, qual é o cenário que a gente encontra hoje em dia nas empresas, né? Nós não temos uma cadeia, uma gestão de processos bem definidas. Muitas das empresas, muitos dos departamentos, os processos não estão mapeados ainda. Os processos estão dentro da mente dos funcionários, né? Principalmente aquelas pessoas mais experientes. E o grande desafio está em tornar esses processos que não estão mapeados em processos mapeados. Em processos onde, se eu perco um funcionário, um recurso experiente, eu consigo realocá-lo com um recurso mais júnior e apenas me baseando nos processos eu consigo dar seguimento naquela atividade, naquela responsabilidade que eu tinha do recurso anterior. Mas como é que a gente faz isso? Não é nada fácil, eu sei. Isso é muito difícil e a gente tem que se basear em metodologias, tá? Em metodologias e ferramentas. E é o que eu trago aqui nesse próximo slide. Assim como o PMI, né, que é uma instituição voltada para a gestão de projetos, nós temos também uma instituição que se chama OMG, que é voltada para a gestão de processos. E dentro dele, eles lançaram uma estandarização para a confecção de processos, que chama Business Process Modeling Notation. Então, é como se fosse aqui a relação do PMBOK com o PMI, seria o BPMN com essa instituição. E o que eles falam aqui, o interessante, né? Então, sempre quando for criar um processo de negócio,
tem uma padronização, tem regras a seguir. E a maioria das regras são regras visuais, ilustrativas. A gente tem que saber traduzir aquele processo de uma maneira com que seja tecnicamente entendível, compreensível, ok? E nós só podemos fazer esses desenhos de processos se nós utilizamos uma ferramenta dedicada para fazer isso, né? O que eu vejo hoje em dia nas grandes empresas é que os processos, quando são mapeados, quando são confeccionados, são feitos em PowerPoint, que não é a ferramenta para fazer processos de negócio, né, processos mais avançados. Talvez ali um processo simples, tudo bem, mas quando a gente fala de processos de negócio, onde tem uma certa complexidade, onde as combinações possíveis ali são maiores, a gente tem que usar uma ferramenta dedicada para isso. E no próximo slide aqui eu vou mostrar alguns benefícios que a gente tem quando nós usamos tanto a ferramenta quanto a metodologia de maneira conjunta. Então, por exemplo, aqui, esse é um processo exemplo, tá? Só para ilustrar como que é importante usar. Então, por exemplo, nós temos as diversas camadas aqui dos módulos da SAP. Para fazer os relacionamentos, tem a maneira correta de relacionar, tem a maneira correta de começar um processo, de identificar se é um processo que um usuário vai executar, se é um script, se é um processo manual. Aqui nesse caso aqui, ele está identificando que é um processo manual. Qual que é interessante, o grande intuito de mapear os processos? É identificar as oportunidades que a gente tem de melhorar os processos, né? Fazer com que aquele processo manual seja alguma coisa mais automatizada, que tenha um script ali que facilite na qualidade da informação. Então, por exemplo, aqui, ó, dando um parênteses aqui na parte de BI, todas as informações, né, isso aqui é como uma logística de dados, né? Então, todas as informações a gente consegue saber o momento onde aquele processo alimenta uma tabela Z, por exemplo. E isso é super importante para as análises de BI, né, para onde coletar a informação. Também temos a parte da legenda aqui, que a gente consegue, por exemplo, se eu tenho um processo que ele é manual e eu quero torná-lo como automático, eu vou ter um gap, então eu consigo atribuir dados nessas ilustrações aqui, né? Eu consigo fazer um vínculo de um link com o DevOps, por exemplo, colocar um status, se o gap se foi aceito, se está em construção, enfim, toda essa parte é importante fazer e dá muito menos trabalho do que se fizer no PowerPoint, onde eu vejo lá que as pessoas fazem um monte de caixinha ali, e depois qualquer revisão, qualquer alteração no fluxo, tem que ficar mexendo todas aquelas caixinhas. Deixa eu tomar só uma água aqui. No próximo slide, também trago uma associação interessante com a parte de BI, né? Onde essa análise de dados é o que a gente chama de data, shape data, né? Dados das ilustrações, a gente pode colocar aqui qualquer dado que a gente queira, né? Então, por exemplo, se fosse um servidor de BI, a gente pode colocar, por exemplo, informações sobre temperatura, enfim, tem uma série de campos que a gente pode utilizar para fazer essa gestão dos processos. E eu trouxe um outro benefício aqui, um dos benefícios que eu mais gosto, que é a parte do check diagram, onde, utilizando a ferramenta correta, a gente consegue fazer um check, né, se o diagrama ele está tecnicamente correto. Então, por exemplo, se eu não estou esquecendo de fazer nenhuma combinação ali, se não está faltando nenhum caminho ali do meu processo, se todas as variáveis lógicas estão de acordo, se eu estou usando as ilustrações corretas. Então, isso daqui é muito bom para validar o processo e garantir a qualidade. Essa parte de check diagram. Ok, falamos de business process, falamos da importância dos processos dentro da gestão de projetos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o SAP Activate, que é a metodologia que nós temos aí no mundo de TI, né, no mundo de SAP, para fazer a gestão, para contribuir na gestão dos projetos de
de TI. E eu tive a sorte de obter uma certificação em 2017 sobre o SAP Activate, e eu quero contribuir com vocês a minha opinião sobre o que é e o que não é, tá bom? Então, basicamente, o SAP Activate é uma metodologia para gestão de projetos de TI, mas a gente não pode considerar essa metodologia como uma metodologia que vai cobrir toda a necessidade de gestão de projetos, tá bom? Ela ajuda muito na parte de compreensão da solução, das nomenclaturas, ela traz também alguns aceleradores que são como se fossem templates e que nos auxiliam no desenvolvimento do projeto, mas não podemos considerar isso como uma gestão, uma metodologia que vai cobrir todas as necessidades da gestão de projetos, tá bom? Um dos pontos também que eu quero trazer é essa parte da metodologia Agile, porque ela foi feita sobre a base da metodologia ágil. E aí trago alguns pontos também que eu queria compartilhar com vocês. Essa ilustração aqui é muito interessante. Eu tirei de uma revista de esporte global, aí, mundialmente conhecida. E o que acontece aqui? O que eu quero mostrar para vocês? A diferença entre velocidade e direcionamento, né? Então, todo mundo conhece esse corredor, o Usain Bolt, e ninguém tem dúvida de que ele é um dos maiores corredores do mundo, né? De que ele é um dos homens mais rápidos do mundo. Porém, em um certo momento, tentaram colocá-lo para jogar futebol. Então, criou-se uma expectativa gigantesca, né, sobre esse atleta. E aí, no momento em que o colocaram ali, dentro de um ambiente onde ele precisava interagir com outras pessoas, onde havia uma estratégia diferente daquela que era só a velocidade, o que ocorreu foi que foi um fracasso, né? A expectativa foi muito alta, mas na prática ali o que ele jogou não trouxe nada, não trouxe nada bom, né? Nem para ele, nem para o time dele. Então, eu compartilho esse caso, acho bem interessante, por quê? Porque não basta só nós termos velocidade, correto? A gente tem que ter direcionamento também, tem que ter estratégia.